Faixa Conexão Mercado. Apoio Cultural Coelce, Companhia Energética do Ceará. Olá, eu sou a Alexandra Souza e estamos começando mais um Faixa Conexão Mercado. Na edição de hoje vamos conversar sobre franquias, segmento que cresceu mais de 120% nos últimos 10 anos. Só no ano passado foram abertas 17.413 mil unidades, responsáveis pela geração de mais de 155 mil postos de trabalho. O Faixa Conexão Mercado já está no ar. Um estudo mostra que o número de franquias aumentou 127% nos últimos 10 anos. Hoje as franquias são mais de 120 mil no Brasil e faturaram 2 bilhões de reais no ano passado. De acordo com um estudo recente, só em 2014 2 franquias abriram a cada hora, em média. Diante de números tão promissores, o Faixa Conexão Mercado convidou o gestor de mercado do Sebrae Ceará, Rogério Moraes, e também o diretor da RIMAX, Pedro Viriato, franquia do segmento imobiliário, para debater o tema aqui com a gente. Eu quero agradecer a vocês pela participação aqui conosco, tá? Muito obrigada por terem aceito o nosso convite. Bom, como vimos, de acordo com um estudo recente, foram mais de 150 mil franquias abertas só no ano passado, né? 17 mil com a geração de 150 mil empregos, né, diretos. Então, realmente, abrir uma franquia é um bom negócio? Ser um franqueado é um bom negócio? Qual a avaliação de vocês com relação a isso? Bom, primeiramente, uma franquia, o principal aspecto que diferencia uma franquia é o suporte que o franqueador dá ao franqueado, aquela pessoa que adquire. Pelos números, inclusive, que foram apresentados e pela a taxa de crescimento que é superior à taxa de crescimento do PIB, a gente pode dizer que é um bom negócio. É claro que, guardadas as proporções, cada negócio precisa ser bem avaliado, ou seja, uma franquia é uma empresa que está se instalando. Então, é preciso que aquele que vai empreender realmente faça uma boa avaliação na escolha da franquia e aonde essa franquia vai se situar, em que posição de mercado ela se insere. É preciso ter, digamos assim, know-how sobre o negócio que do qual você vai se tornar um franqueado? Quais são, assim, as principais características do empreendedor que vai optar por ser um franqueado, na sua avaliação, Pedro? Na nossa avaliação, e nós como somos master franqueador, o nosso trabalho é avaliar diariamente vários candidatos para verificar se têm condições ou não. A primeira é, como você diz, é ser empreendedor. Sim. Okay? E, portanto, é uma pessoa que tem que querer correr riscos, okay? Tem que ser uma pessoa que tem que estar focada e tem que ser apaixonada pelo negócio que quer avançar. Mas não tem que ter know-how sobre esse negócio, primeiramente, porque nós disponibilizamos todo o know-how, porque todas as franquias de alguma dimensão têm vários anos de atividade e, portanto, conseguem fazer uma passagem do know-how muito elevada para o franqueado. Mas a primeira parte que eu digo sempre é ter coração e ter paixão sobre o negócio e ser empreendedor. Essa, para mim, são as duas características fundamentais. O Brasil, hoje, ele ocupa o 4º lugar no mundo em número de franquias, né? Ele só perde para a China, para os Estados Unidos e para a Coreia do Sul. O que leva o Brasil, que características o nosso país tem, ou o nosso povo tem, para levá-lo a ser, digamos assim, o paraíso das franquias? Qual é a avaliação de vocês quanto a isso? Uma segunda pesquisa que foi feita a nível do empreendedorismo do Brasil apontou que o Brasil é um dos países mais empreendedores. Em cada 100 pessoas que empreendem, 71 empreendem por oportunidade, ou seja, não por necessidade. Isso leva a me reportar a sua pergunta, porque quando se define uma marca como franquia, se define uma oportunidade. Perfeito. E dentro dessa oportunidade, há a característica empreendedora do brasileiro. É claro que a própria economia 2013, 2014, ela foi favorável no sentido dessas franquias, de encontrar um mercado promissor. A própria quantidade de shoppings que foram abertas no Brasil também é um reflexo desse aumento.
Mas eu aponto como assim, a principal característica, essa característica assim, mais empreendedora do povo brasileiro. Perfeito. Pedro, e quais são assim, as vantagens de se ter uma franquia hoje no Brasil? No nosso entender, a primeira grande vantagem é a velocidade e o reduzido risco que uma franquia oferece face a um negócio que se começa de novo. Ou seja, um bom empreendedor é um bom empreendedor numa franquia como é um bom empreendedor numa empresa própria. Mas a velocidade que ele tem numa franquia é muito maior e os riscos são bastante menores do que uma atividade inicial. O próprio SEBRAE e a Associação Brasileira de Franquias têm vários estudos sobre isso e nós falamos de uma mortalidade de um negócio de varejo nos primeiros 5 anos quase de 75% num negócio individual versus 8% para um negócio de franquias. Então, a mortalidade das franquias é muito inferior a um negócio independente. E essa é uma das grandes vantagens que oferece, porque a pessoa começa logo com um grande know-how, com uma marca conhecida, que a marca é muito importante, e com um modelo de negócio diferenciado, porque a diferenciação é algo fundamental nas franquias. E, portanto, quando se avalia uma franquia, deve-se verificar os diferenciais que ela tem face à sua concorrência. E como é que a pessoa se prepara para, de repente, ser um franqueado? Existem cursos? Quais são os meios que o empreendedor, né, que tem esse desejo de repente se tornar um franqueado, como é que ele deve se preparar para isso? Bom, da mesma forma com que ele se prepara para montar uma Qualquer empresa, outro negócio, independente de ser franquia ou ser um negócio próprio, autônomo. É preciso, e eu percebo que uma das principais carências das pessoas que estão empreendendo hoje é a falta de planejamento. E quando eu falo no planejamento, eu falo no conhecimento que a pessoa precisa adquirir, a nível das habilidades e dos conhecimentos necessários, das informações que ela precisa adquirir e preparar do negócio que ela vai empreender e de uma coisa muito simples que se chama plano de negócio, que é justamente toda a previsão do que ele vai realmente executar. Por exemplo, quando às vezes eu pergunto qual é o seu investimento, quanto você vai investir nessa empresa, algumas pessoas não sabem exatamente dizer ao certo. Ou seja, mas ela tem que contar, no caso de uma franquia, o valor da taxa de franquia que vai ser pago, o empreendimento que ela vai adquirir, os móveis, utensílios, reforma que vai ser adquirida, o projeto arquitetônico, todos os investimentos necessários. Aí, o próprio capital de giro necessário para movimentar a empresa e, obviamente, que esse investimento é preciso que a pessoa tenha noção de como ela vai adquirir, se ela não tem, e quais, se vai ser, digamos, um financiamento. Se for financiamento, ela tem que embutir o custo financeiro desse empréstimo. Então, o plano de negócio, ele é justamente o ordenamento de todas as fases que a empresa, que o empresário vai viver. E, obviamente, se precaver de todas os possíveis problemas ou dificuldades que, novamente, no processo de implantação acontece. Então, o SEBRAE, no caso, procura sempre dar essa orientação com palestra, com cursos e com consultoria, para que a pessoa que venha a implantar uma empresa, franquia ou não, ela possa estar realmente preparado e realmente ultrapassar esses 2 anos iniciais, que são os 2 anos de funcionamento, são os mais críticos, né, com sucesso, né? Esse é o objetivo principal. Perfeitamente. Agora, falando um pouco da sua experiência, Pedro, e assim, esclarecendo um pouco para o nosso público, o que a franquia oferece ao franqueado? De modo que, como você falou, esse empresário que opta por ser um franqueado tenha mais segurança e corra menos riscos ao empreender nessa área. A primeira situação que uma franquia oferece a um franqueado é ter uma marca que seja reconhecida e que tenha tido um modelo de negócio que seja sucesso em vários países ou em vários mercados. Isso é fundamental. Se a franquia não oferecer isso, então não faz sentido estar a adquirir uma franquia. Há alguns casos de pequenas franquias que estão a iniciar e que têm muito pouca experiência e o franqueado vai sofrer os problemas de um franqueador com pouca experiência no mercado. Então, uma marca fundamental, modelo de negócio diferenciado, treinamento. Okay?
toda a parte de formação, todo o treinamento constante fazem que, por exemplo, como está aqui o Sebrae a falar muito bem do plano de negócios, o plano de negócios é algo que é quase raro a ver nas pequenas empresas, ok? Seja no Brasil, seja em Portugal, seja nos vários mercados, não é uma questão do Brasil. Então, quando nós falamos de plano de negócios, o próprio franqueado fica, plano de negócios, mas isso é mesmo preciso, mas isso é por causa de um financiamento. Ou seja, as pessoas estão um pouco habituadas a planejar os seus negócios e é fundamental. E eu acredito que o planejamento é a chave do sucesso para quase tudo na vida. Para quase tudo, exatamente. Porque senão ficam sem rumo, não é? Então não sabem que rumo é que irão seguir e que forma irão seguir. E nós, como franqueador, necessitamos sempre desse plano de negócios porque é a única forma que nós sabemos acompanhar. Então, essa energia é muito importante. E depois algo muito importante que é as compras de grupo. Hoje, todas as franquias aparecem muito nos mídias porque são várias pessoas que fazem um fundo de marketing e esse fundo de marketing depois é investido de forma que a marca continue a ser sempre forte e sempre ativa. Só aproveitando o gancho da sua fala, quando um franqueado ele escolhe uma franquia, ele entra para uma sociedade. Então ele passa a ser um franqueado de uma rede e passa a ter relacionamento com o franqueador e com toda a rede. Toda boa franquia, como o colega mencionou, tem um processo de seleção. Ou seja, não é porque você quer aquela franquia que você vai ser aceito, ou seja, vai ser concedida aquela franquia. Normalmente, algumas boas franquias têm um processo de recursos humanos, um processo de avaliação. E aí o que é levado em conta? Quais são os critérios que são avaliados? Obviamente, a capacidade empreendedora, se ele é uma pessoa facilmente lidável, se é uma pessoa que se comunica, a capacidade de relacionar-se e também o próprio objetivo. Se você está comprando como investimento essa franquia e não pretende se dedicar, ou seja, se está comprando para uma pessoa que não tem talvez o comprometimento, o franqueador vai avaliar isso. Por que ele vai avaliar? Em 94 foi criada um documento, uma lei, foi promulgada uma lei que criou a circular de oferta de franquia. Nessa circular de oferta de franquia, o franqueador ele coloca todos os requisitos e dos serviços que vão ser ofertados e também coloca todos os franqueados dos últimos 12 meses, ou seja, franqueados e ex-franqueados. Então, se ele tiver um índice de empresas, de franqueados que fecham, é possível que aquela pessoa interessada, ao contactar aquele franqueado, porque é preciso que haja o nome e telefone daqueles ex-franqueados, com certeza não vai falar bem da franquia. E a imagem dessa franquia, obviamente, vai ser denegrida do mercado. Sem dúvida. Então, há uma preocupação também dos franqueadores no sentido da seleção. Ou seja, qual é o propósito? É entrar na rede e se dedicar. Ou seja, é um compromisso que se espera que o franqueado tenha em relação a esse novo empreendimento. Perfeitamente. Nós vamos fazer uma pequena pausa na nossa conversa, vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente vai continuar falando sobre o mercado de franquias. Não sai daí, a gente volta já. Faixa Conexão Mercado. Apoio Cultural Coelce, Companhia Energética do Ceará. Faixa Conexão Mercado. Apoio Cultural Coelce, Companhia Energética do Ceará. O Faixa Conexão Mercado está de volta e hoje nossa conversa é sobre franquias. Aqui com a gente o gestor de mercado do Sebrae Ceará, Rogério Moraes, e também o diretor da RIMAX Ceará, Pedro Viriato. Bom, Pedro, eu queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho da sua história junto à franquia internacional, que é a RIMAX. Como é que você começou? Primeiro você começou como franqueado, hoje você é um franqueado master, não é isso? Exatamente. E já tem franqueados aqui no Ceará, exatamente. né? Então explica pra gente como é que é essa relação, quando foi que ela começou e como é que ela está hoje. Ok. Eu trabalho neste mercado há quase cerca de 20 anos e sempre trabalhei no mercado imobiliário. Eu era executivo de uma grande empresa em Portugal, não no sistema de franquias, mas nós tínhamos também algumas marcas dentro do próprio grupo. E eu vi sempre a RIMAX a crescer muito no mercado português e sempre me surpreendeu bastante como é que uma empresa internacional consegue crescer tão rapidamente. Okay?
E quando o mercado português deu uma quebra muito grande, eu decidi apostar e de fazer um investimento no Brasil. Comecei primeiro por conta própria, sozinho, e senti muitas dificuldades, ou seja, não tinha um grande investimento para fazer e, portanto, precisava estar ao lado de uma empresa grande, mas não conseguia ser uma empresa grande. Então, eu encontrei no sistema de franquia exatamente isso, ou seja, eu com o meu fazer um investimento, mas não ter que fazer um investimento tão elevado como se estivesse sozinho. Okay? Face à experiência que eu já tinha de muitos anos de mercado e face a uma empresa que já estava em funcionamento no Ceará, porque a Remax, quando eu entrei, já estava em funcionamento no Ceará, eu tinha a possibilidade de passar para o Master Franqueador, porque eu tinha uma experiência grande na parte de captação de parceiros e de treinamento, okay? Que é algo muito importante numa marca. Nós, a Remax, somos uma empresa que tem 42 anos de mercado e somos a líder mundial de franquias imobiliárias. Nós temos mais de 6.300 franquias imobiliárias em 97 países e no Ceará estamos com 18 agências e no Brasil estamos com mais de 260. Isto em 5 anos de atividade no mercado. Como é que nós temos vindo a trabalhar? Todo o nosso modelo de negócio é igual, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, que é nós somos originários dos Estados Unidos, seja em Portugal, seja no Japão, seja na China. Isso é muito importante, porque o cliente hoje é global, seja no produto de prestação de serviços, seja em restaurantes. Então eu tenho hoje clientes que compram imóveis que vêm da Suíça, tenho clientes que vêm da Coreia do Sul, tenho clientes que vêm da China, e todos eles clientes, quando vêm a Remax, querem ter um serviço idêntico ao que tiveram no seu próprio país. Okay? Isso gera segurança, não é? Exatamente. E esse é o nosso grande desafio. Uma das vantagens de uma franquia como a Remax é que nós não temos estoques. Okay? Às vezes um dos grandes desafios das franquias é o franqueado que compra um grande número de estoques e depois não consegue gerir bem aquele estoque e tem ali um investimento, tem que ter um capital de giro elevado para a manutenção daquele estoque. No caso da Remax nós não temos estoques, porque os nossos imóveis são imóveis que nós não temos que os comprar, okay? Porque são imóveis que ficam exclusivos na Remax para vender, mas continuam na posse dos proprietários. Isso é um diferencial importante. Bacana. Também na nossa Agora, empresa. Rogério, o empreendedor que desejar investir nessa área, para começar com franquia assim, de pequeno porte, digamos, quanto é necessário ter para investir no negócio, por exemplo? Hoje a opção hoje se classificam também as franquias em micro franquias e também há a opção dos quiosques, ou seja, para aqueles pequenos investimentos é possível escolher um tipo de franquia, que inclusive se enquadra no tipo de investimento total que a pessoa pretende fazer. É claro que o valor do retorno claro que é proporcional ao próprio investimento, né? Mas normalmente o tempo de retorno é menor, ou seja, o tempo de retorno do investimento, exatamente. Para as pessoas que assim, têm interesse de fazer uma pesquisa, existe um site, portaldofranchising.com.br. É possível a pessoa colocar o setor, o valor que pretende investir, e nesse filtro ela vai ter uma relação de franquias que ela pode optar, por setor inclusive. Então, com o nome, com o contato da pessoa responsável pelo processo de expansão, e ela pode tirar todas as dúvidas em relação a isso. Quando a gente falou de investimento e de retorno, depois que você investiu na franquia, Pedro, quanto tempo depois você teve o retorno do que você investiu? Tive o retorno em 18 meses, em 18 meses a nível de investimento. Um tempo excelente, né? A Remax é uma franquia a nível de investimento considerada como uma micro franquia. Okay? Nós temos a taxa inicial de franquia a partir de R$28.000. Depois há mais o investimento da própria agência e depois o capital de giro. Portanto, estamos a falar de um investimento na ordem pode variar entre os R$80.000 até, ou seja, o seu é o limite, não é? Mas normalmente os franqueados investem cerca de R$80.000, não investem muito mais do que isto. O grande investimento cá na Remax, isso para ser claro, é pessoal, é um investimento muito forte pessoal, ok? Porque não existe negócios onde você investe pouco e depois não tem que investir tempo, isso não existe, ok? Que se alguém achar que encontra esse negócio, eu até hoje não encontrei.
Agora, no Brasil também cresceu muito o número de franqueadores, não é, Rogério? O que é necessário quando uma empresa decide se tornar uma franqueadora? Qual é o caminho que ela percorre? Quais são, digamos assim, os critérios para que essa empresa tenha o credencial, né, para ser uma franqueadora? Franquear é reproduzir um modelo de sucesso. Então, se espera que a empresa ela já esteja no mercado e ela, pelo sucesso que ela obteve, ela adota uma estratégia de crescimento, de expansão, que é através do modelo do franchising. A empresa pode optar pelo modelo biológico, ou seja, investir em uma unidade própria e crescer naturalmente, ou pode optar pelo modelo de franchising, em que ela formata o seu modelo de negócio, define as regras e oferece a um interessado, que é o franqueado. Então, a partir disso, ela obviamente que formata todos os processos que obviamente ela já utiliza e que deram certo. Ela formata inclusive a padronização de todos o visual da loja. Então, é feito um processo para que seja reproduzido. Então, dentro desse processo de reprodução desse modelo, ela cria, obviamente, a franquia. É bem verdade que eu tenho me deparado com muitas franquias que não têm unidades próprias, ou seja, ou teve, deixou de ter, e algumas que já montam um modelo, fazem um pequeno experimento e já começam a fazer a promoção dessa franquia. É interessante que os interessados realmente façam uma avaliação do processo e da experiência do franqueador na área, porque não é simplesmente escolher uma franquia que esteja formatada, mas que não tenha um passado de experiência que possa ser transmitido para o franqueador, para o franqueado, digo melhor. Então é importante que seja visto isso. Pois é, há um dado que só no ano passado 6.550 franquias fecharam as portas antes de completar um ano de funcionamento. O que é possível ser feito para que o negócio não dê errado? Quais são os cuidados que o empreendedor deve ter? Mesmo quando ele investe numa franquia, um modelo que teoricamente é de sucesso, né, como você bem falou, mas há chances de dar errado. Então, assim, o que fazer para diminuir ao máximo possível essas chances? Bom, sem dúvida, o planejamento ele é fundamental, mas o que eu percebo é que existe um impulso natural das pessoas quando procuram montar um negócio. Quando se fala em montar um negócio, é natural que a pessoa associe, obviamente, a uma mudança de vida, a uma nova perspectiva. E a partir dessa possibilidade, são criados assim, alguns sonhos que muitas vezes deixam a pessoa com dificuldade de ver os obstáculos que estão muito próximos ou dos obstáculos que vão surgir posteriormente por falta de algumas informações. Tanto é que, na minha experiência de atender as pessoas e dar informação, eu tenho sido muito cauteloso em mostrar, às vezes, o que a pessoa não quer ver, porque muitas vezes destrói aquele sonho, aquela ideia, e é preciso que você, ao destruir, você tem que construir ao mesmo tempo. Você tem que dar outras possibilidades, abrir um leque de outras alternativas que possam estar preenchendo aquilo que você tirou. Então, nesse ímpeto de montar, né, há realmente... Às vezes as pessoas acabam sendo otimistas demais e fazendo planejamento de menos. Aí o fato do planejamento faz com que a pessoa questione todo o processo, ou seja, quanto tempo eu preciso me dedicar, se o ponto realmente... um exemplo assim muito claro de alguns atendimentos que o franqueador, ele diz que o retorno é, digamos, 12 meses, 36 meses, 18, é variável. E aí ele diz, faça a pergunta, veja qual é o faturamento mínimo necessário. Aí a pessoa vê qual é o faturamento mínimo. Tudo bem, então qual é o ticket médio, ou seja, quanto cada pessoa precisa realmente gastar ao entrar na loja, ao entrar no estabelecimento. Então agora você divida pelo número de dias que são necessários de faturamento. Então a pessoa vai ter o faturamento dia.
Depois, a partir da quantidade de horas que ela trabalha, ela vai ter o faturamento horas, é só dividir. No faturamento hora, você calcule qual é o ticket médio, ou seja, você vai ter um número X de pessoas, tem que entrar na sua loja para comprar aquele valor que é estabelecido, para que você possa ter o retorno do seu investimento no prazo que foi estipulado. A partir dessa conta simples, a pessoa começa a observar aonde a loja vai estar, se é no shopping, e já projetar se vai ser possível entrar aquela quantidade de pessoas por hora para comprar aquele volume que está estabelecido. Então, o padrão de realidade que é projetado, ou seja, em algumas franquias, é preciso que o interessado, o franqueado, se coloque no lugar e avalie se aquilo realmente vai acontecer. É viável ou não. Porque se o sonho realmente for muito maior, a pessoa não vai querer olhar para essa realidade e vai investir e vai criar toda aquela empresa e não vai obter aquele faturamento. Perfeito. Vai insistir um pouco mais e realmente não vai atingir o objetivo. Pois olha, gente, muitíssimo obrigada pelas dicas, tá? Infelizmente, nosso tempo já esgotou, mas muito obrigada. Espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar de novo sobre esse assunto, tá? Muito obrigado. Eu é que agradeço. Nós agradecemos. E é isso, Obrigado. o Fast Conexão Mercado de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia e continue com a nossa programação. TV O Povo tem que ver. Faixa Conexão Mercado. Apoio Cultural Coelce, Companhia Energética do Ceará.